Revisão da vida toda, tivemos o primeiro voto aqui com relação aos embargos de declaração. Como eu falo para vocês, aqui no canal a gente só fala da revisão da vida toda quando efetivamente tem alguma alteração, algum andamento no processo. Então presta atenção que esse vídeo é direto e reto. Tragédia na revisão da vida toda. Olha só o que Alexandre de Moraes, o ministro, fez. Eu vou explicar para vocês direto e reto. Tem um monte de gente lendo a decisão inteira que não interessa para vocês. O que interessa é o voto dele, tá? O que ele votou? Olha só, pessoal. Se você é novo por aqui, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, que o vídeo aqui é direto e reto aqui para você, todo dia, informação que te interessa, certo? Olha só, ocorreu o voto de Alexandre de Moraes, o primeiro-ministro a votar, começou ontem à noite, a votação dos embargos de declaração, o último capítulo da revisão da vida toda. O INSS entrou com embargo de declaração, dizendo que a decisão do STF estava omissa em uma série de quesitos. Então aqui, ó, ausência de decisão quanto à nulidade do acórdão recorrido pelo STJ, enfim, mínimo divisor comum, prazos prescricionais. E o que você quer? Você que está aí falando simples aqui com você. O que você quer? Você quer saber, vou receber meus atrasados? Vai corrigir minha aposentadoria? É isso que você quer saber, não é? Então o INSS pediu uma série de coisas aqui e o ministro acolheu duas delas. Então começamos a ler aqui o voto do ministro e eu peguei a parte mais importante aqui. Vai pagar? Vai pagar. Opa, tá garantido. Vai pagar os atrasados? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala em atrasados, a gente fala em prescrição e decadência. Decadência é o prazo para você pedir. Ele diz que não tem nenhuma novidade, ou seja, são 10 anos, isso nada mudou. E prescrição é 5 anos para trás. Assim como a Receita Federal tem, por exemplo, 5 anos para poder te cobrar, você tem 5 anos também para poder cobrar o governo de coisas que você tenha para receber 5 anos para trás. Então olha só o que ele diz aqui, ó. No que toca à alegada omissão quanto aos prazos prescricionais e decadenciais, para a revisão do benefício, deve-se registrar que inexiste controvérsia acerca desse tema no caso julgado. Opa, boa informação. Ou seja, paga os últimos 5 anos e continua o prazo de 10 anos para poder pedir. O presente tema de repercussão geral cingiu-se debater a possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação de regra definitiva, que ele explica a revisão da vida toda. Assegurado esse direito aos segurados pelo julgamento do recurso paradigma, por óbvio, o prazo para a revisão do benefício segue as regras de prescrição e decadência previstas na legislação vigente. Quis dizer o que aqui? 10 anos para poder pedir e 5 anos para trás da data que você solicitou. Isso foi o que ele quis dizer aqui. E agora vem o que eu chamo de tragédia. Por quê? Porque ficou agora confuso demais para a gente que estava esperando uma resposta muito objetiva do ministro, né? Lembrando que é só o primeiro voto. Vamos aqui então, ó. Embargo de declaração, data do início, 11 de agosto, voto fresquinho, cheirando a leite ainda. Olha só, fomos aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes. Aqui a gente tem um resumo do voto, tá? Para a gente ser mais direto com vocês e não ficar enrolando lendo a decisão inteira. O que ele diz? De tudo que o INSS pediu, exclusão de outros benefícios, não pagar atrasado, ele acolheu o seguinte, ó. Acolho em parte os embargos de declaração, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, 1002. Modulação dos efeitos da decisão para que se exclua do entendimento fixado no tema 1102. A revisão de benefícios previdenciários já extintos, ou seja, benefícios já cessados, ele acolheu. Então vamos supor, um benefício seu que já cessou, um auxílio-doença lá atrás, você vai ficar sem direito à revisão da vida toda porque é um benefício já extinto. Concordo com isso? Não, acho muito injusto, mas vamos para a próxima, porque é aqui que piora a coisa. Lembra que eu mostrei para vocês que ele disse que com relação à prescrição e decadência, ou seja, recebimento de atrasados e prazo para entrar, estava tudo ok? Não tinha polêmica com relação a isso? Pois bem, aqui
no resumo do voto dele, ele coloca aqui que a revisão, ele acolheu a revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento vigente, vedando-se, por consequência, o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, nos moldes pedidos pela autarquia. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Vai corrigir a aposentadoria? Vai, mas de 13 de abril de 2023 para frente. E ó, o C, aqui embaixo, ele diz o seguinte: a revisão das parcelas vencidas anteriormente à data da publicação do acórdão desse paradigma. Aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus para que sejam corrigidas observando a tese fixada landing case. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Que vai corrigir sim, de acordo com o novo cálculo da revisão da vida toda, só que sem pagar os benefícios atrasados da data que você entrou e 5 anos para trás. Então, as parcelas vencidas, por exemplo, e no 2 aqui, no B, ele deixa muito claro, vedando-se, por consequência, o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023. Então, se isso prevalecer, porque o voto dele ficou muito contraditório, né? No voto ali, ele colocou que não tinha novidade com relação à prescrição e decadência, mas aqui no resumo do voto, no site do STF, esse resumo é ele quem coloca, o que ele acolheu, ele diz que não é para pagar os atrasados, só de 13 de abril de 2023 para frente. Então você que está aí há 10 anos, que entrou com esse processo, você que está aí, que entrou agora depois da decisão, está contando com 5 anos para trás, eu considero, não é exagero não, coloquei na capa do vídeo, uma tragédia se isso prevalecer. Lembrando, esse é só o voto do ministro Alexandre de Moraes, está confuso, mas no resumo do voto dele ele deixa claro aqui, que ele extingue os processos já extintos não fazem parte mais, então tirou, e também pagamento de atrasados. Eu acho realmente uma tragédia, só que nós teremos, pode ser ao longo do dia, até o dia 21, aí a gente vai estar acompanhando o voto dos outros ministros. Não é possível que os outros ministros também vão entender da mesma forma que Alexandre de Moraes. E aqui, sendo justo, Alexandre de Moraes tem sido um ministro muito a favor dos aposentados e pensionistas, a favor da lei, na verdade, né? Fazendo o que é justo. E agora, com essa decisão, ele está sendo completamente injusto, completamente contraditório e causando uma tragédia se isso prevalecer. A gente tem que torcer aqui para que ele explique esse voto dele, né? Não fique por isso, e que os demais ministros também não acompanhem esse raciocínio dele, porque os atrasados é direito. Você pediu uma revisão, você tem 5 anos para trás, assim como o governo, né? Tem direito a cobrar você de 5 anos para trás. No caso da Receita, você também tem direito de cobrar 5 anos para trás. É a regra da prescrição que ele disse no próprio voto dele que não havia novidade sobre isso, estava pacificado. Então, esse resumo do voto dele aqui deixou a gente bastante preocupado, bastante mesmo. A gente está trazendo aqui para vocês notícia fresquinha. Esse voto dele aqui saiu na madrugada e ao longo do dia a gente vai acompanhar para ver se vai ter mais voto de algum ministro e se também aí vamos provocar as associações, o IEPREV, para que se manifestem e contestem esse voto do ministro, que é um absurdo, realmente uma tragédia para quem está esperando tanto tempo ter o benefício revisado agora e sem receber os atrasados, que é o que realmente faz justiça a quem está esperando tanto tempo. Vi em alguns vídeos todo mundo elogiando o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas ninguém viu isso ainda. Então compartilhe esse vídeo, porque a verdade tem que ser dita até para a gente pressionar em tempo hábil antes que saia o acórdão, o trânsito em julgado desse processo, e aí fique sem os atrasados. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É realmente uma tragédia se isso se concluir. Vamos agora esperar o voto dos demais ministros e pressionar Alexandre de Moraes. Pressionar. Compartilhar esse vídeo. IEPREV, Instituto de Previdência, Associação dos Aposentados e Pensionistas tem que ir para cima do STF para poder ver o que aconteceu com esse voto aí que está completamente errado. Ainda ficou com alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente está aqui para te ajudar sempre.
Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo com notícias da revisão da vida toda a qualquer momento.